Muito bom dia a todos que estão ao vivo aqui conosco, em mais uma live aqui do IBDP, em especial esse IBDP Talks, né, promovido pelo IBDP Jovem, onde a gente compartilha a nossa prática jurídica. Eu sou Bruna Ewald, diretora adjunta do IBDP Jovem, coordenadora adjunta aqui da região do Espírito Santo. E hoje nós estamos com uma convidada super especial, que é a Luísa Baleiro, que eu vou admitir ela aqui no palco, para estar com a gente. Aí, Luísa, seja muito bem-vinda. É uma honra estar aqui compartilhando com você, né, esse palco do IBDP Talks, num tema super importante, que é a aposentadoria do professor, né, que o advogado previdenciarista ele lida ali no dia a dia, e são situações que muitas vezes aparentam ser simples, mas naquela prática ali, no caso concreto que é apresentado, são várias situações que a gente precisa apreciar com cautela, com detalhe, e a gente vê que muitas vezes nem tudo ali vem previsto na legislação, e nós, como operadores do direito e o judiciário, a gente tem que ir ali interpretando para ir aplicando a norma. Então, sejam muito bem-vindos a todos que estão aqui conosco, participando, aqueles que ainda irão visualizar essa live, que a gente sabe que naquela correria da vida do advogado nem sempre é possível estar aqui ao vivo. E nessa hora, então, eu passo a palavra para você, Luísa, para que você inicie esse tema. Eu vou até colocar aqui o nosso material. E é isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Tivemos um iniciozinho aqui de probleminhas na live, mas que bom que estão todos ouvindo e vendo bem. Primeiro, eu quero agradecer muito o convite, né? Eu faço parte do IBDP também, da parte da diretoria científica, mas é sempre um prazer participar em projetos correlatos, né? E a questão do IBDP Jovem, muito interessante para trazer principalmente prática para aqueles que estão começando. Como a Bruna falou, a aposentadoria do professor, ela é uma aposentadoria que ela tem critérios diferenciados, né? É uma aposentadoria que especialmente eu gosto de trabalhar com ela. Primeiro porque são profissionais que merecem todo o respeito, né? Nenhuma outra profissão é exercida sem efetivamente a prática de uma docência, né? Alguém ter ministrado conhecimento para nós. Então, os professores são muito importantes, são aposentadorias que tendem, pelo menos as que eu lido aqui no escritório, felizmente os clientes têm RMIs, né, que são as rendas mensais iniciais do benefício de valores interessantes. A complexidade dos casos dos professores, elas abrangem não apenas as regras em si, mas até a complexidade fática que é ser professor, que os professores, às vezes, eles têm jornadas diferenciadas, eles trabalham em mais de um local ao mesmo tempo. Então, os fatos que envolvem o desempenho da atividade do professor também trazem a necessidade de olhar para esse tipo de benefício, né, para esses profissionais com um olhar diferenciado, tá? Então, pessoal, o nosso objetivo aqui é, de fato, fazer um bate-papo. Só que não tem, sob o nosso ponto de vista, né, eu e a Bruna, a gente acabou fazendo esse material de forma conjunta, não tem como começar o tema sem trazer para vocês um breve histórico sobre por que os professores foram tratados de forma diferenciada, né? E por que esses critérios subsistem de forma diferenciada até os dias atuais, né? E como que foi a evolução desse direito. Então, existe uma compreensão acerca de uma certa alteração da natureza jurídica e evolução histórica do direito da aposentadoria diferenciada aos professores, né?
Então, um primeiro marco legislativo que a gente teve muito importante foi o decreto 53.831, de 64, que é muito conhecido pelos providenciaristas em virtude das atividades que podem ser consideradas nocivas para fins de tempo especial. E a atividade do professor, desde 64, era considerada uma atividade especial ante o caráter penoso. Então, o exercício da atividade de professor num período de 25 anos, em sala de aula, né? Seriam, nessa época, considerados os professores apenas o exercício em sala de aula de docência, seriam consideradas especiais, né? E o professor conseguiria se aposentar com um tempo reduzido. Um lapso temporal grande aí se passa até a edição da Emenda Constitucional 18, em 81, onde a natureza jurídica ela deixa de ser, né, um benefício com as características de um benefício de atividade especial e passa a ser uma aposentadoria por tempo de contribuição. Apesar de ser uma aposentadoria por tempo de contribuição, os critérios continuaram diferenciados porque os professores mantiveram uma redução de tempo, né? A mulher com 25 anos com tempo mínimo de contribuição do exercício de professor, de professora, né? E o homem 30 anos. E aí, o outro diferencial que existia era que o salário seria considerado integral, né? Para o cálculo do benefício, a gente não teria redutores, como posteriormente vieram a ocorrer com a existência do fator previdenciário. E aí, um outro ponto muito importante que veio juntamente com essa emenda constitucional 18, em 81, foi a expressa vedação da conversão de tempo de professor, que era considerado um tempo especial, em tempo comum. E, inclusive, durante muitos anos, né, essa discussão ficou valendo se era, se não era, se podia, se não podia haver essa conversão. Tanto que eu coloco aí para vocês no slide um julgado de 2014, muito importante para o tema, que justamente reafirma a impossibilidade de conversão desse tempo, e o tema 158 da TNU, que é relativamente recente, ou seja, muito se discutiu se poderia ou se não poderia fazer essa conversão de tempo especial. Bruna, quer fazer algum comentário, algum adendo até então? Não, pode continuar, estou aqui ouvindo, acompanhando. Então, pessoal, da Emenda Constitucional 18 até a Constituição Federal de 88, né, nossa Constituição vigente, passou um lapso temporal um pouco menor entre aquilo que aconteceu da alteração da aposentadoria especial para uma aposentadoria por tempo de contribuição comum. Os critérios continuaram 25 anos de atividade de professor para a mulher e 30 anos de atividade de professor para o homem, né? Sendo o tema previsto, né, no artigo 202, inciso 3º, e, posteriormente, com a Emenda Constitucional 20, de 98, o tema foi transportado para o parágrafo 8º do artigo 201 da Constituição, e aí vem um ponto muito importante, que é a restrição aos professores universitários. Então, a gente tinha esse tratamento diferenciado para os professores em todas as formas de ensino, né, mas não tinha essa limitação de que professores universitários não poderiam se aposentar com esses critérios diferenciados, e isso passa a existir. Como sabemos, né, no direito previdenciário, vige o princípio do tempus regi actu, né, que significa que a gente vai aplicar a legislação vigente à época dos fatos, e para suavizar essa regra de transição, para os professores universitários, né? Eu trouxe aqui para vocês o artigo 251 da IN 128, que às vezes por muitas pessoas é desconhecido, porque querendo ou não, já existe relativamente um grande tempo desde da edição da nossa nova Constituição, e mesmo assim as pessoas ficam, o professor universitário não entraria como tempo especial, mas deve ser observado se ao tempo da prestação de serviço, essa pessoa poderia se aproveitar desse critério diferenciador, que são esses percentuais de contagem de tempo, de 17% para o homem e 20% para a mulher, né? E, especialmente, se essa pessoa implementava direitos ainda naquela regra de transição antiga da aposentadoria proporcional, né? Então, os professores universitários saem desse cenário
e passa apenas a contemplar esses critérios diferenciados dos professores do ensino infantil, educação básica, ensino médio, mas eles ainda podem, eventualmente, a gente pode ainda encontrar alguns clientes ou casos específicos que pode ser aproveitado esse tempo. E aí, um dos pontos que hoje já resta mais pacificado, mas se a gente olhasse num cenário dos últimos 8 anos, 10 anos, existia uma polêmica grande sobre quem vai ser considerado professor para fins de ser enquadrado nessa regra diferenciada para poder se aposentar um pouquinho mais cedo, né? Porque normalmente as pessoas já chegam muito aflitas e ansiosas para se aposentar, então todo o tempo que é possível reduzir é um tempo valioso, né? E essa discussão acontecia por quê? No cenário do ambiente escolar, muitas das vezes o professor ele entrava como um professor de carreira e ao longo da vida ele ia galgando outros espaços, como por exemplo uma coordenação escolar, uma direção escolar. E muito se discutia, até porque antigamente, historicamente, o professor tinha que estar em sala de aula, se essas pessoas poderiam sim se aproveitar sobre a aposentadoria com os critérios diferenciados, né? Então, após muito tempo de discussão, né, julgados para todos os lados, eu trouxe aqui para vocês o tema 965 do STF, que ele determina que as atividades do professor seriam as atividades de docência, além daquelas atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que realizadas em estabelecimento de educação infantil, ensino fundamental e médio, né? E aí, mais recentemente, o regulamento da Previdência, né, que é o decreto 3.048 de 99, ele passa por todas essas atualizações, especialmente motivada ali pelo contexto da reforma da Previdência em 2019, e incorpora esse entendimento que vinha sendo consolidado jurisprudencialmente, que ficou definido num tema de julgamento repetitivo, ou seja, num precedente vinculante, e aí traz expressamente, né, em 2020, pela alteração promovida do decreto 10.410, que essas atividades diferenciadas, né, do exercício de docência, direção e unidade escolar e coordenação podem sim serem consideradas como atividade de professor. É só frisando também, né, Luísa, assim, para quem já atua ou quem está iniciando nessa área previdenciária e nesse nicho, que é o nicho da aposentadoria do professor, que não basta ser só pedagogo, mas como no slide anterior deixa bem claro, né, o artigo 54 do decreto, que são funções exercidas por professor em estabelecimento. Então, essa função de direção da unidade escolar e da coordenação, assessoramento, são funções que são exercidas por pessoas que foram contratadas como professores e ali no galgar ali da carreira acabaram exercendo esses outros tipos de função também, né? Exatamente. Eu até coloquei aqui nos slides a situação dos profissionais em educação, né? No ano de 2006, nós tivemos a edição dessa legislação aqui, a Lei 11.301, e essa legislação foi levada à aferição de inconstitucionalidade ou não. Por quê? Ela ampliava para os profissionais de educação também os critérios diferenciados da aposentadoria do professor. E aí, eu até trouxe aqui um trecho do voto, né? É o trecho do voto do relator, onde ele menciona que, assim, vindo todo o esforço do relatório e do voto dele, ele menciona que sim, os profissionais da educação devem ser valorizados, que a Lei de Diretrizes Básicas da Educação traz uma valorização dos profissionais da educação, mas que a intenção do legislador, quando da Constituição Federal, era privilegiar o professor. Né? Então, como a Bruna falou, o entendimento que se consolidou, e aí eu trago aqui os itens, né, da ementa do julgamento dessa ADI, é que ainda que sejam exercidas atividades, né, de coordenação, direção pedagógica, enfim, elas têm que ser exercidas por professores digamos assim, de carreira. A pessoa é inicialmente professora, ela é habilitada para ser professora, e aí ela alcança esses locais.
Porque os profissionais de educação, e aí eu chamo a atenção especificamente para vocês do item 2 aqui, que fala excluídos os especialistas em educação, eles não estão contemplados, né? Apesar de desempenharem atividades, às vezes, muito semelhantes a atividades que professores desempenham, porque são pessoas que estão voltadas à educação, a fazer o aprimoramento do ensino. Às vezes, elas lidam diretamente com os alunos, com os pais, né? E isso daí essa lida com os alunos e com os pais era um argumento muito forte para justamente fazer com que os professores de carreira que passaram a ocupar esses espaços, né, que não estavam mais exclusivamente em sala de aula, pudessem continuar sendo contemplados. Só que esses argumentos foram explorados no julgamento dessa ADI e, infelizmente, o entendimento foi de que os profissionais da educação, eles não estariam. Então, a categoria ficou um pouco mais restrita realmente aos professores, né? E aí, um outro ponto, né, sobre professores, que aqui no escritório, inclusive, ao longo dos últimos 2 meses, eu tive alguns casos, são professores que são professores particulares, professores que são professores de escola de línguas, por exemplo, ou professores que têm formação para serem professores, mas que desempenham atividades, por exemplo, um professor que tem habilitação para desempenho de atividades físicas e estão em academia, por exemplo. Qual que é a grande situação que envolve esses profissionais que são professores, que, né, a princípio deveriam contemplar com toda essa valorização? O fato, pessoal, é que essas pessoas elas acabam não se enquadrando no conceito legal, que é exercer as suas atividades em instituições de ensino infantil, fundamental e médio, né? Então, os professores particulares, infelizmente, apesar do exercício da atividade de professor, né, e de forma muito direta, vão acabar não sendo contemplados, assim como de escola de línguas ou mesmo professores de academia e etc. Tá? Então, esse é um ponto. Mas aí como que vai se aposentar? Vai acabar se aposentando pela regra de tempo comum, né? Então, eles acabam não entrando nesses critérios diferenciados. Só ler um comentário aqui sobre isso. O Ian, ele escreveu assim: minha mãe é professora e desenvolveu problemas vocais. Necessitou ser afastada de sala de aula e passou a exercer função de coordenadora da escola. Então, assim, nesse caso, o tempo dela vai ser contabilizado porque ela era além dela já ter sido professora, ela está afastada da sala de aula nem por vontade própria, mas por uma situação de saúde e está ali no contato do dia a dia da escola, dentro do estabelecimento escolar. Com certeza, concordo com o comentário, o posicionamento da Bruna. E aí, eu mencionei antes sobre tempos regi acto, né, pessoal? Quando vem o decreto 10.410 em 2020 e traz essas questões para dentro da normativa expressa, a gente não pode desconsiderar, por exemplo, Ian, que se o caso da sua mãe aconteceu antes, ele está abarcado e contemplado pelo entendimento consolidado da jurisprudência, né? Então, em qualquer das situações, a princípio, a gente verificaria a possibilidade da sua mãe utilizar esse tempo, sim, né? Aproveitar esse tempo dessa forma. E aí, pessoal, um outro detalhe que é importante, por que ele é importante? Porque, apesar da emenda constitucional 103 de 2019 ter retirado o fator previdenciário para a maioria das aposentadorias, né, mantido apenas a da pedágio de 50%, antes mesmo da emenda constitucional, havia uma discussão se a aposentadoria do professor ela poderia ter a incidência do fator previdenciário. E como eu mencionei para vocês, historicamente era uma aposentadoria especial, que, por ser especial, ela seguia um critério de cálculo que já não se aplicava ao fator previdenciário. Posteriormente, critérios de cálculo vieram dando também a RMI integral a esses profissionais. Só que, com a evolução da legislação, e principalmente antes da emenda constitucional 103 de 2019, os professores eles se aposentavam normalmente por duas modalidades.
ou era aposentadoria por tempo de contribuição, com a incidência do fator previdenciário, sendo que o fator previdenciário, na fórmula de cálculo, ia ter uma redução de menos 5 anos na idade, menos 5 anos no tempo de contribuição, né? Para que de fato fosse um fator relativamente proporcional àquelas pessoas que se aposentavam com tempo comum, ou em virtude da regra de pontos que foi extinta, né? Também da regra de pontos anterior, do artigo, salvo engano, 59C da 8.213. Não sei se eu errei o número do artigo, mas aquele artigo que falava da pontuação, aquela regra 85, 95 pontos, os professores tinham uma redução de pontos e só não se aplicava fator previdenciário se verificasse o preenchimento dos pontos. É o artigo 29 mesmo. É 29, né? Eu falei 59. Artigo 29. Falou 59, achei que você falou 29. Não, então eram basicamente essas as duas modalidades que os professores tinham, e eles eram muito beneficiados quando entravam na antiga regra de pontos. Com essa discussão toda, com essa evolução legislativa toda, muito se discutiu sobre se continuava aplicando o fator previdenciário ou não, e se era constitucional a aplicação do fator previdenciário. Afinal de contas, a Constituição falava que os professores tinham que ter um critério diferenciado, né? E aí eu até coloquei para vocês, a gente acha decisões favoráveis à exclusão do fator previdenciário na TNU e no STJ até o ano de 2015, ou seja, relativamente recente, né? E aí a argumentação era justamente de que isso não era compatível com os critérios diferenciados previstos na Constituição. Só que esse tema ele foi abordado pelo STJ no tema 1001 e pelo STF no tema 1091, e que ambos definiram que o fator previdenciário ele era sim constitucional. Então, essa discussão acabou sendo sedimentada pelo julgamento desses temas que foram super importantes, né? Caso contrário, se abriria uma super hipótese de revisão, porque muitos professores acabavam se aposentando com a incidência do fator previdenciário, até porque o artigo 29C da 8.213, ele teve vigência por um período muito pequeno de tempo, né? E aí, pós-emenda constitucional 103, como eu mencionei, aqui a gente quer mais fazer um talks, né, uma conversa, e não trazer especificamente as regras. Só que o que é interessante a gente observar e comentar é que pós-emenda constitucional 103, os professores eles passam a ser inseridos em apenas 3 regras de transição. Enquanto existem para as pessoas que vão se aposentar por tempo comum 5 regras de transição em média, o professor ele não tem a regra do pedágio de 50%, né? E ele não entra na regra, ele não tem critérios diferenciados para uma aposentadoria por idade. E aí, com relação às regras de transição que são aplicáveis aos professores, elas são muito semelhantes ao do tempo comum, com justamente a redução de tempo de 5 anos, justamente para privilegiar de alguma forma os integrantes dessa categoria, né? E para além de compreender os requisitos, né, sobre o que o professor precisa ter de tempo, ou eventualmente agora o que ele precisa também ter de idade, porque antes a gente não tinha idade vinculada de forma direta, né, ao gozo do benefício, o que acaba sendo mais desafiador no caso dos professores é a questão probatória, né? E aí a Bruna vai falar um pouquinho para a gente sobre questões probatórias com relação à prova do período de professor. Gente, deixa eu só corrigir uma falha minha aqui no início dessa live, que eu não apresentei a Luísa formalmente, tá? Luísa Baleira é advogada, mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhistas pela Universidade de Distrito Federal, isso mesmo, né, Luísa? Sim. E ex-conselheira da 24ª Junta de Recursos de Conselhos, do Conselho de Recursos da Previdência Social, e membro também da diretoria científica do IBDP, tá? Então, só corrigindo aqui a falha inicial e voltando aqui, então, para o nosso assunto, é exatamente isso. O que é, qual é o nosso grande problema? Obviamente que a gente tem que saber os conceitos, as regras, porque se a gente não souber isso, a gente não tem como fazer uma boa atuação na advocacia, até mesmo
na interpretação dos casos que chegam até nós, porque se a gente não conhece o direito, a gente não vai saber interpretar se aquele caso ele vai ser bem sucedido ou não. Então, obviamente que a gente tem que se cercar de todas as normativas, né? Uma dificuldade que nós temos como advogados previdenciaristas, e isso em tudo, é essa constante atualização que nós enfrentamos, né? Tanto na esfera administrativa. Então, a gente tem que estar sempre muito bem atualizado. E a outra dificuldade que nós enfrentamos é em relação às provas, porque se nós estamos falando de uma aposentadoria que, embora ela não seja mais enquadrada como atividade especial, mas ela é uma aposentadoria com critério diferenciado, ou seja, por uma razão de ser, né? Aquele profissional, ele está tendo uma aposentadoria com requisitos diferenciados por estar em determinada condição. E nesse caso aqui, nós estamos falando exatamente do exercício, do efetivo exercício do magistério, né? E como a Luísa mencionou, não necessariamente precisa ser daquele professor em docência, né? Lá em sala de aula. E como então que nós vamos comprovar isso? Uma das provas que nós vamos usar. Saiu o meu slide. Travou? Só um minutinho, gente. Que eu acho que saiu aqui o slide. Deixa eu voltar. Acho que seu microfone ficou silenciado. Voltou. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho que eu vou colocar aqui. Foi. Então, a portaria 991 de 2022, ela traz lá no artigo 263 alguns tipos de prova que nós podemos usar para comprovar, então, essa atividade de magistério, tá? Um deles é a carteira profissional, que eu não sei aí, Luísa, eu não sei escritório, mas assim, para mim não é algo muito comum que eles costumam ter aquela carteira de registro de professor registrada no MEC. Só Também assim, não. os mais antigos, assim, né, que eles costumavam fazer, como não é obrigatório, só em alguns casos específicos, é algo assim que na prática eu não vejo muito, mas a portaria listou como um tipo de documento, porque lá vai ter a profissão dele. Uhum. E aí a carteira de trabalho, né, profissional, porque ela vem ali anotada a função. E aí, engraçado que a portaria ela traz assim, complementada quando for o caso, pela declaração do estabelecimento de ensino, sempre que necessária essa informação. Geralmente, o INSS sempre pede essa declaração, principalmente quando eu estou falando ali, né, de carteira profissional, de vínculos empregatícios. Então, assim, geralmente a anotação na carteira de trabalho nunca é perfeita e suficiente, porque ela teria que estar ali bem clara. Muito atualizada, né, também. Muito atualizada, teria que ter lá o tipo de estabelecimento, porque às vezes vem lá anotado como professor, mas não tem como o INSS saber que o tipo de estabelecimento é de educação básica ou se é algum outro tipo de ensino, um ensino de repente profissional, profissionalizante, enfim. E então nem sempre é possível identificar isso ali de uma forma muito clara. Então, geralmente o INSS, quando você não junta no pedido inicial, ele vai abrir uma exigência para que você apresente essa declaração. Eu identifiquei, Bruna, assim, já tem algum tempo que eu trabalho com a aposentadoria do professor, que essas situações de exigir essa declaração passaram a ser, assim, muito frequentes nos últimos 2, 3 anos. Antes disso, normalmente a carteira de trabalho com o registro de professor costumava ser suficiente. Se o servidor tivesse um pouco de dúvida em virtude do nome, da razão social registrada na carteira, ele abria essa exigência. Agora, basicamente, quase todas as vezes
se abre essa exigência. E Exato. quando eu noto que quando a carteira digital ela está perfeitinha, tem o cargo lá já descrito, tem todos os dados da empresa, né? Ou seja, empresas que ainda não fecharam, que são escolas que estão em atividade, também eles não exigem esse tipo de declaração. Porque em algumas das situações, às vezes o cliente está com um pouco de pressa para a gente não perder até a gente dar a entrada no requerimento e já pega só a título de complementação a essa declaração. Exatamente. E uma situação também que às vezes vem a razão social, CNPJ, mas às vezes não vem ali a descrição das atividades. Então, uma outra dica também é justamente fazer aquela consulta do CNPJ, né, no site da Receita Federal, porque ali e anexar o cartão, né? Que já facilita para o anexar o servidor cartão. também. Já facilita, porque ali vai ter quais são exatamente ali a atividade que aquele estabelecimento ele desenvolve. E aí, outra situação que a portaria traz são os dados existentes no CNIS, que, ao meu ver, também a gente acaba caindo no mesmo problema da carteira de trabalho, porque nem sempre na razão o servidor ele vai ter ali dados suficientes para conceder e interpretar que aquele tempo ali foi exercido como tempo de magistério. Então, acaba que, às vezes, a pessoa não tem a carteira de trabalho, mas tem o CNIS e pega também a declaração do estabelecimento para complementar. E o outro documento também que a portaria traz é a CTC, que é a Certidão de Tempo de Contribuição, e aí, nesse caso, a gente está se referindo ao servidor, né, que esteve vinculado, na verdade, porque ele só vai conseguir pedir a CTC para verbar no INSS se ele já for um servidor exonerado, mas esteve vinculado ao regime próprio. Então, é um outro documento, assim, essencial para a comprovação da atividade e, geralmente, eu até coloquei aqui um slide de uma CTC, porque, geralmente, quando eles fazem essa CTC, eles colocam lá o tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e ensino fundamental. Então, eles já declaram ali naquela CTC, reafirmam que aquele tempo foi exercido como professor. Aí, Bruna, um comentário que é importante, até assim, por que a CTC faz isso, né? Já que, por exemplo, se a pessoa ela entrou como um professor no cargo público e eventualmente desempenhou uma outra atividade, vamos supor, direção escolar, coordenação, por que tem essa necessidade da CTC e por que existe um campo específico como esse aí da imagem que a gente colocou para dizer o do tempo de efetivas funções de magistério? Porque, pessoal, no serviço público é comum alguns professores, ao longo do período trabalhado, eles exercerem atividades em secretarias de educação. E aí, por mais que existam, de fato, algumas atividades correlatas ao âmbito de coordenação, enfim, são atividades consideradas administrativas e não como de tempo efetivo do professor. Por isso, essa discriminação dentro da CTC, ainda que uma pessoa tenha entrado como professor, esteja realizando atividades voltadas para a educação, mas que não necessariamente estejam enquadradas para todos os fins com a aposentadoria do professor. E aí, com relação a essa situação da Secretaria da Educação, até um slide anterior, eu vou voltar aqui, o enunciado 9 do CRPS, que é do Conselho de Recursos da Previdência Social, esse enunciado ele é super completo, eu recomendo a leitura de vocês, e aí ele fala justamente sobre a exclusão dos períodos de secretarias de educação, que é o item 3 aqui do enunciado. Ele fala assim: os estabelecimentos de educação básica não se confundem com as secretarias ou outros órgãos municipais, estaduais ou distritais de educação. Então, isso é importante a gente observar, né? E também muito importante observar, quando receber a CTC, se de fato essa pessoa, ela estava realmente na secretaria esse período, fazer toda essa conferência com o registro funcional do servidor, para ver se a declaração foi preenchida de forma correta, porque aqui no escritório, por exemplo, eu já peguei um caso que não tinha sido preenchido. Isso poderia prejudicá-la.
Sim. Aqui a gente colocou, né, as imagens dos registros funcionais, né, da carteira de trabalho. Esse primeiro é até o registro de professor, que eu comentei no início, e outra questão ali também, que é a carteira de trabalho, né, com o cargo tá meio clarinho, mas professor. E aí, Até pessoal, interessante. pode Pode falar, falar. Luísa. Não, só um comentário em relação àquela ACTC, que é também outra coisa que o INSS sempre ele quer saber, e isso geralmente tem que estar na CTC também, é se aquele servidor ele gozou algum tempo de licença não Licença. remunerada. Porque se for por Sim. licença de saúde, né, de igual forma o empregado, o auxílio doença, ele vai ser considerado como tempo de Uhum. efetivo magistério. Agora, se aquele servidor ele tirou uma licença sem remuneração, esse tempo ele não vai ser averbado no INSS, né, como efetivo magistério. A situação sobre tempo de licença não remunerada, ela envolve não especificamente o tempo, apenas a atividade de professor, tá, pessoal? É porque quando a gente fala do documento CTC, que é para contagem recíproca de tempo em regimes diferenciados, se não houve efetiva contribuição, não pode haver essa compensação financeira, né? E também no serviço público não se admite contagem de tempo ficto. Então, se não teve contribuição, a pessoa não de fato trabalhou, não vai ser computado. Mas, como a Bruna falou, na CTC de um professor para migrar tempo, a gente já teria essas circunstâncias todas também como campos obrigatórios de preenchimento. O comentário que eu ia fazer antes, e eu digo até porque já chegou aqui no meu escritório, mais de um caso que a pessoa passou por um escritório anterior e houve um problema no planejamento previdenciário realizado. Que foi o quê? A professora chegava assim, doutor, eu tenho certeza que eu já bati o tempo, eu tenho tanto tempo de não... E aí, os escritórios anteriores, né, que às vezes por algum tipo de desatenção, não observaram, porque nesse caso aí da carteira que a Bruna anexou aqui pra gente, a gente consegue ver que a pessoa foi contratada para o cargo de professor. Mas muitas das vezes essa pessoa pode ter sido contratada como tutor, como auxiliar de creche, e aí ao longo da vida se torna professor. E às vezes a pessoa não, o escritório, enfim, quem analisou, não observou que no campo de anotações gerais houve uma evolução, né, na carreira. Então, todos esses detalhes, toda a carteira de trabalho ela é importante. Às vezes não vai estar nem registrado no campo de anotações gerais que houve uma promoção para um cargo de professor. Às vezes vai estar lá na evolução salarial, muda-se o nome da função e a gente, a partir dali, consegue demonstrar ou trazer um início de prova material de que essa pessoa ela estava exercendo atividade efetiva de professor. Tá. Eu vou até dar um exemplo nesse sentido. Um caso mais bizarro que eu já tive é a questão, a professora, há muitos anos atrás, ela jura de pé junto, na verdade, ela afirma que a função dela era professora, mas na carteira está anotada como agente comunitário, porque isso no Rio de Janeiro, porque na época eles eram um fundo e eles contratavam e a anotação está lá como agente comunitária e talvez nunca houve essa mudança de nomenclatura e agora a gente está na dificuldade para conseguir justamente a declaração, né, do órgão que já se encerrou, descrevendo ali exatamente qual que era a função dela para que a gente consiga comprovar também por testemunha de que era de efetivo magistério. Então, realmente, isso que você falou, Luísa, tem muito sentido, que é a questão da atualização das nomenclaturas, né? E aí, esse exemplo que a Bruna traz é um ponto que é muito importante para, na prática, conseguir chamar a atenção para os critérios diferenciados é se essa pessoa tem ou não habilitação para o exercício da atividade de professor. Porque aqui no Brasil, isso em termos trabalhistas, existem profissões regulamentadas e a atividade de professor é uma profissão regulamentada, né? E não é qualquer pessoa que simplesmente pode, sem habilitação específica, o desempenho de algumas atividades.
Apesar disso, né, eu acho que a Bruna vai trazer para a gente um tema polêmico sobre eventualmente reconhecimento de tempo de professor de pessoas não habilitadas. Mas, num caso como o dela, em que a função contratada é uma função que tem um nome totalmente diferente, agente comunitário, mas ela tem uma habilitação, ela tem outros elementos que demonstram que ela possa ser professora, é um caminho que pode ser trilhado para conseguir tentar comprovar, né? Exato. Mas eu não vou dar spoiler, não, porque a Bruna vai falar direitinho sobre essa questão da habilitação. Bom, e em relação, então, a gente parou na CTC, e aí a gente tem uma questão que é uma dificuldade que nós enfrentamos quando esses estabelecimentos, eles estão já encerrados. Você não consegue, o INSS pede a declaração complementar, você às vezes tem carteira de trabalho, mas você não tem mais acesso àquela escola, aquele estabelecimento, porque era antigo e ele já fechou, e você precisa ir dessa declaração complementar, né? O que você faz nesse caso? Então, a gente hoje, nós temos as superintendências regionais da Secretaria de Educação do Estado, de cada estado. E nessas secretarias, nessas superintendências, né, que são municipais, existem um acervo de todos os registros, tanto das escolas como dos profissionais que trabalharam nessa escola. Então, assim, serão todas as escolas extintas que vão estar lá nessa superintendência? Não, não serão todas. Porque para estar lá nessa superintendência, a escola, quando do encerramento da atividade, ela tem que ter ela tem que ter deixado o acervo na secretaria, que é obrigatório. Mas muitas vezes isso não acontece, né? Escola pequena, enfim, isso não acontece e aí fica um pouco mais difícil. Outra situação também são dos casos fortuitos. Às vezes há uma enchente, né? Ou um incêndio numa escola, e aí não tem mais a documentação. O que a secretaria faz nesses casos? O que você pode solicitar na superintendência? É uma declaração, eles declaram, porque eles têm esses registros, de que aquela escola X, do município X, não possui mais acervo, porque ela sofreu uma enchente, porque teve um incêndio que perdeu todos os documentos. E aí, por que isso para nós, operadores do direito, e para o seu cliente é importante? Porque hoje, para a gente comprovar a atividade de magistério, a gente precisa de um indício de prova material, que a gente está comprovando um tempo de trabalho numa condição de ser, então nós precisamos do início da prova. A gente não pode, né, tentar a produção exclusivamente testemunhal. Mas quando a gente tem essa declaração da secretaria, nós caímos naquela exceção da prova exclusivamente testemunhal, né? Porque lá o artigo 55, inciso 2, agora eu não me lembro. Nesse caso, não é exclusivamente, né, Bruna? Porque não vai ter algum documento que corrobore aquilo que você quer falar. Mas, de fato, trazer a testemunha para confirmar aquilo que você quer comprovar. Não, mas pode acontecer de ser exclusiva, porque se a pessoa ela perdeu a carteira de trabalho, ela não tem a carteira de trabalho, ela não tem a declaração porque a escola já perdeu a documentação em razão de um caso, né, da natureza, você consegue a exceção do parágrafo 3º, né, que diz ali que a prova exclusivamente testemunhal ela pode ser exercida nesses casos, em casos de força maior ou caso fortuito. Mas então, não tentem, tá, pessoal? Não, é uma exceção. São exceções das exceções. Né, mas é num caso muito específico. Não é no caso assim da pessoa não tem carteira de trabalho e não conseguiu a declaração. Ela tem a prova de que o registro dela foi perdido em razão de um caso fortuito. É só nesses casos. Sim. Eu queria fazer um parênteses aqui com relação a um comentário que a Gleice fez no chat.
não sei se ela está presente ainda, ela mencionou assim, regente de coral de escola em ensino fundamental, com diploma de licenciatura, coral de alunos, o diretor considerava e usava o Sindicato do Trabalhador Administrativo. Música é da disciplina de arte da Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Gleice, eu já tive uma situação... Ah, ótimo, está presente. Então, é um caso bem delicado. Assim como é delicado pessoas que desempenham ensino religioso, que também é previsto na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, em instituições de ensino. Porque existem os julgados que eu encontrei referentes a esse tema, até porque eu já tive duas pessoas que eram pessoas de noviciato, né, que é essa parte religiosa, que são disciplinas facultativas. Elas são ofertadas de forma facultativa. Eu, pessoalmente, discordo do entendimento da impossibilidade de enquadramento e a gente acha muito pouco entendimento jurisprudencial nesse sentido. Mas eu, pessoalmente, entendo que você consegue construir um bom raciocínio justamente utilizando a Lei de Diretrizes Básicas da Educação e, eventualmente, a oferta dessa disciplina dentro do estabelecimento que é enquadrado e pela existência de habilitação técnica para o exercício da função. Acho que tudo vai a favor do reconhecimento, apesar de, infelizmente, a jurisprudência não ser tão favorável assim. Eu acredito que talvez você tenha até já pesquisado sobre isso. Infelizmente, esses ensinos que às vezes entram para a grade como facultativo, eles não acabam não sendo contemplados. Inclusive o salário hora-aula, exatamente, eles têm uma semelhança muito grande com a do professor, né? Mas eu já percebi dificuldades. Essa situação de ensino de música, especificamente, eu não tive nenhuma, mas essas relacionadas ao ensino religioso eu já presenciei. A grande situação é que, às vezes, pessoas que são voltadas para esse ensino religioso, nem sempre elas foram professoras. No meu caso, foi exatamente isso. Se a gente conseguisse aproveitar, na verdade, as duas professoras, se conseguíssemos aproveitar como o tempo comum anterior ao exercício da atividade de professor, ela atingia uma regra de transição antes das regras do professor. E aí ela optou por não aguardar por outra regra, sabe? Mas é um caso extremamente interessante, a pesquisa e aprofundamento sobre o direito desses profissionais. Exatamente. E aí, só finalizando, gente, a minha fala aqui, que é em relação a um tema polêmico, né? Que é em relação ao diploma. Se ele é indispensável à comprovação da atividade de magistério. Como a Luísa falou, a atividade pela lei, né, de diretrizes básicas, ela necessita da habilitação técnica. Mas quando, aqui ao meu ver, e pelo que eu tenho visto também da jurisprudência, quando nós falamos da comprovação para fins de aposentadoria, nós precisamos comprovar o efetivo magistério, tá? E aí a gente tem uma situação um pouco complicada, que é o decreto regulamentador 3048, artigo 54, parágrafo 3º, ele coloca ali o diploma como uma condição de comprovação. Ele coloca diploma e carteira de trabalho, se eu não me engano. Ele coloca um E junto. E a portaria 991 de 2000, esse parágrafo do decreto, ele foi incluído pelo 10.410 de 2020. Essa portaria 991 de 2022, a portaria, no artigo 264, ela nos traz assim: a comprovação do exercício da atividade de magistério é suficiente para o reconhecimento do período trabalhado para fins de concessão da aposentadoria de professor, presumindo-se a habilitação. Então, assim, é aquela história. Quando a portaria ela está favorável a nós, a gente precisa sempre lembrar dela. Inclusive, pode acontecer, a gente sempre pede, a gente tem que fazer o nosso papel de instruir
da melhor forma possível o requerimento administrativo. Então, você vai sempre pedir para o seu cliente o diploma, mas vai que foi extraviado, ele não tem mais, aonde ele cursou está fechado, enfim, não consegue esse diploma. Então, isso já aconteceu comigo na prática, do servidor me abrir exigência, eu lembrar ele da portaria e ele concluir o processo concedendo benefício, porque ele está resguardado, ele tem a portaria a favor. Então, assim, a jurisprudência, os julgados que eu tenho visto é nesse mesmo sentido, de que o diploma ele não pode ser elevado a uma condição única da comprovação do magistério. Quer dizer, você tem outras provas de efetivo magistério, mas você não tem o diploma, e aí sua aposentadoria vai ser indeferida. Então, a gente tem visto que na prática, e a própria portaria trazendo essa situação, fica mais favorável nessas realidades que às vezes o professor ali ele não tem mais o diploma e que da mesma forma daquela produção de prova exclusivamente testemunhal que eu citei, ela tem que ser cuidada em exceção, são situações de exceção. Então, o ideal é sempre que no requerimento administrativo, caso isso ocorra, seja a situação do seu cliente, você faça já menção a essa portaria que muitas vezes passa desapercebida pelo servidor, né? Ou mesmo em resposta ali à exigência. Então, aqui ó, tem até o textinho da jurisprudência, se eu não vou ler ela toda, obviamente, mas que diz o seguinte, ó, a apresentação do diploma devidamente registrado nos órgãos constitui um dos meios de comprovação da condição de professor, não podendo ser erigida a condição de requisito indispensável ao cômputo do tempo de exercício da atividade de magistério. Aí, pessoal, eu vou entrar para abordar aqui, a gente ir se encaminhando já para um fecho sobre possibilidades, oportunidades e detalhes extremamente importantes no que diz respeito à aposentadoria do professor. Nosso foco aqui principal está sendo falar sobre os professores no regime geral de previdência, ou seja, os professores que estão vinculados à atividade privada e ao INSS. Só que a gente não pode esquecer que a nossa Constituição Federal excepcionou a possibilidade dos professores exercerem mais de um cargo, inclusive serem exercidos cargos de professor no serviço público concomitante com outros tipos de cargo. E por que isso é relevante? Porque, na prática, ao longo da vida de um professor, quando a gente olha o histórico dele, é comum eles terem passado pelo trabalho em municípios, passado pelo trabalho em estados, que eles acumularam cargos, né? Especificamente aqui, quando eu estou falando de acumulação de cargos, eu estou falando de cargos públicos e não de fato de atividades ou de exercício de atividades laborais. E aí, uma máxima que deve ficar na cabeça da gente é que, se os cargos são acumuláveis na atividade, eles estão também na inatividade. Isso significa que, se a pessoa exerce mais de um cargo, ela pode ter direito a mais de uma aposentadoria, desde que ela, de fato, preencha os requisitos dentro de cada uma delas, né? Então, a depender de qual. É comum, às vezes, dentro de um mesmo município, a pessoa tem mais de uma cadeira, e pelo exercício de mais de uma cadeira, ela tem mais de uma matrícula. Só que, apesar de se tratar de uma mesma pessoa, a data da entrada do serviço público e o período exercido em cada uma dessas matrículas vai ser determinante para identificar o atingimento aos requisitos da aposentadoria, né? Então, esse é um ponto de atenção. Podem acumular, e se acumulavam na atividade, são também na inatividade. E aí, um outro detalhe extremamente importante no que diz respeito a professor com 2 matrículas, etc., e professores que desempenham atividades em geral em mais de um local, seja num município e num estado, ou às vezes em 2 municípios diferentes, às vezes 2 municípios diferentes em iniciativa privada. Óbvio que tudo vai depender de como foi a vida dessa pessoa e como ela organizou, e principalmente se ela tem carga horária para isso, porque caso contrário também ela pode incidir numa situação de improbidade administrativa de acumulação de cargos mais do que ela poderia exercer. Mas o grande detalhe é que professores eles podem eventualmente, diante dessas
particularidade de exercício, migrar tempos de regimes de um para outro, né? E nessa migração de tempo, que é feita através desse documento que se chama CTC, Certidão de Tempo de Contribuição, né, que a gente até mostrou um trechinho dela antes, para que isso seja aproveitado como tempo de professor em um ou em outro regime, ou até mesmo no INSS, o tempo de professor tem que ser como tempo de professor. Não adianta eu querer migrar um tempo comum, por exemplo, do INSS, mediante uma CTC, para um município, que quando chegar no município vai continuar não sendo tempo de professor e não vai antecipar a aposentadoria da pessoa por aqueles critérios, né? Então, esse é um detalhe extremamente importante. E aí, a concomitância de atividades, principalmente em regime geral e regime próprio, ela demanda de nós profissionais, né, principalmente dos advogados, que é que normalmente assessora esse tipo de requerimento, um planejamento previdenciário adequado, pessoal. Por quê? Infelizmente, costuma ser comum que os servidores eles passem num concurso ou façam uma coisa e aí já falam assim: ah, vou levar meu tempo para cá, vou levar meu tempo para lá. É muito importante entender que a contagem de tempo em cada um desses regimes pode vir a trazer a possibilidade mais favorável dessa pessoa usufruir de mais de uma aposentadoria. Então, vamos supor, uma pessoa que iniciou a sua vida de trabalho, um professor que iniciou sua vida de trabalho no regime geral, ou seja, no INSS, fez um concurso, passou, entrou no serviço público, às vezes tem lá suas 2 matrículas. Se o tempo do INSS às vezes não foi indispensável para a aposentadoria, migrar esse tempo pode ser desnecessário, porque pode ser um tempo concomitante, um tempo que já está excedente ao valor de limitação do teto do cargo, ou seja, não vai ajudar a média desse servidor de forma alguma. Então, esses cuidados eles são muito importantes, porque são profissionais que merecem ter, digamos assim, né, a sua vida, sua pós-vida de trabalho, sua aposentadoria, uma aposentadoria tranquila, uma aposentadoria que de fato eles têm direito de gozo até de mais de uma, e um planejamento errado acaba por tirar essa possibilidade, né? Ou dificultar sobremaneira. Quando eu falo retirar, por quê? Quando se migra tempo de contribuição e esse tempo é utilizado para alguma finalidade, a gente não consegue fazer desaverbação. E a própria desaverbação é algo extremamente complexo de se fazer, né? Então, tudo tem que ser averiguado de forma muito, muito, muito adequada, né? Então, isso traz para a gente a identificação de que o nicho de atuação com as aposentadorias do professor é um campo muito fértil. Primeiro, pela existência de diversas questões que fazem com que o professor precisem desse suporte, né? Seja mediante prova, seja para entender que os requisitos dele são diferenciados. E aí, um grande detalhe disso é que, por exemplo, a própria simulação do INSS no site, que a gente sabe que é super falha, ela não tem, por exemplo, do professor. Então, eles já chegam inconformados, eles falam, nossa, está faltando muito tempo. E às vezes a gente tem que explicar, olha, essa simulação não é confiável, além de não confiável, não contempla as suas regras. Então, assim, os professores vêm por essas dificuldades e existe um campo muito interessante para se abordar com relação ao planejamento, porque a ausência de planejamento pode prejudicá-los demasiadamente. Então, é muito importante fazer essa averiguação com muita cautela, né? Objetivando justamente o melhor benefício. E um outro ponto de extrema importância de ser averiguado, principalmente em pessoas que se aposentaram antes de 2019 ali, e eu falo antes de 2019 não por causa da emenda constitucional, mas por causa da publicação da Lei 13.846, é como eram feitos os cálculos das aposentadorias de pessoas em atividades concomitantes. Aí agora eu volto para atividades concomitantes dentro do próprio INSS. Por que disso, pessoal? Porque quando existem atividades concomitantes, antes dessa legislação, o entendimento era que o INSS fazia o desmembramento em atividade principal e atividade secundária, na hora de realizar o cálculo. Eu trouxe até aqui para vocês uma imagem sobre como que era feito esse cálculo. Deixa eu só falar com a Bruna. Bruna, a live encerra automático 1 hora ou não? Não. Joia.
Então, pessoal, isso daqui é um retrato de uma antiga carta de concessão, né? Aquele modelo da carta de concessão para a emenda constitucional 103. A gente identificava que era listado todos os salários de contribuição devidamente atualizados e a gente chegava na parte final de cálculo, era feita uma média de cálculo dos benefícios, né? E a gente encontrava, digamos, o que seria inicialmente a RMI, que aqui no caso está circulado para vocês como R$ 3.372,52. Só que pessoas que desempenhavam mais de uma atividade ao mesmo tempo, ao longo da vida, era feito um segundo cálculo na carta. Então, quando se encerrava o cálculo da atividade principal, entrava-se a atividade secundária, igual está aí na setinha apontada para vocês. E aí, essa atividade secundária, como a pessoa não havia atingido, né, a integralidade do tempo, para se aposentar, digamos assim, em uma aposentadoria, se atingiu os 25 anos, na outra, concomitante, ela teve 10. Pegava esse tempo e fazia uma avaliação proporcional. E, ao final, somava-se esses salários, né? E aí surge, principalmente em virtude do julgamento, do tema, que eu coloquei aqui para vocês, do tema 1070 do STJ, né? Que quando esses salários de contribuição, a carta de concessão foi concedida mediante a separação de atividade principal e atividade secundária, pode ser identificada a revisão das atividades concomitantes, que é para a realização da soma dos salários de contribuição e contemplar apenas um cálculo, né? Um cálculo uniforme com a soma desses salários. E aí vem uma situação que é até engraçada, que eu conversando com o Emerson Lemes, que entende muito de cálculo, ele fala assim, eu nunca entendo que essa atividade de atividades concomitantes, ela pode ser favorável, ela é bem difícil de ser favorável. E, de fato, na prática, eu identifico que ela é realmente difícil de ser favorável. Vai depender muito, para valer a pena, pessoal, qual que é o valor de cada remuneração que foi tida em um desses vínculos. Por quê? Se a gente estiver falando de uma pessoa que desempenhava atividades concomitantes, mas em uma atividade ela exercia teto, ela recebia pelo teto da Previdência, eu falar que eu quero somar a atividade secundária com a atividade principal não me vale a pena, porque acima do teto não se aproveita nada. Por outro lado, essa atividade, se ela ficasse como secundária, ela geraria um valor adicional que seria agregado a uma atividade principal. Então, assim, em professores, eu vejo como um pouco mais raro que essa atividade que a soma dessas atividades seja favorável, né? Na prática aqui tiveram pouquíssimos casos no meu escritório. Mas para outras profissões que têm atividades concomitantes, por exemplo, uma atividade de médico. O médico ele levava como atividade principal um exercício de médico pelo Estado, mas ele mantinha um plano de saúde e um consultório particular com contribuições mais baixas, às vezes o consultório com a retirada de prolabore de salário mínimo e o plano de saúde não era tão regular. Aí ficava no INSS o quê? O plano de saúde com contribuições baixas e relativamente irregulares e uma outra renda contínua do consultório de um prolabore de salário mínimo. Nessa situação, eu somar as duas atividades e acrescer o salário de contribuição costuma ser mais favorável. Mas, considerando que professores têm, sim, muito desempenho de atividades concomitantes, é sempre importante verificar isso. E um outro detalhe é que a grande maioria dos sistemas de cálculos disponíveis, né, ela faz de forma automática essa soma de atividades principais e secundárias. Então, às vezes, quando a gente vai conferir uma carta de concessão ou quer ver uma revisão de um benefício de professor, às vezes é mais complicado, principalmente quando ele vem com atividade principal e secundária separadas. Porque a gente tem que tentar refazer os dois cálculos de forma separada para saber se está valendo mais a pena deixar essas remunerações juntas, como o tema 1070 do STJ, ou como a legislação estabeleceu como obrigatório a partir de 2019, ou se deixar elas separadas é mais vantajoso, né? Então, isso também é um ponto de enfermagem. O técnico de enfermagem também, né, Luísa? Ele também geralmente
Alguns Sim. casos que eu tive aqui valeram a pena, porque eles não têm um salário ali tão próximo ao teto, então unindo as duas remunerações, porque geralmente trabalham em mais de um hospital, acaba sendo favorável Sim, também. eu mencionei aqui médicos porque no artigo 37, que eu mencionei logo no início desse tema, a gente vê que os professores eles podem exercer mais de um cargo, mas os profissionais da saúde também. O médico é um profissional da saúde, assim como o enfermeiro também. Então, essa acumulação e concomitância de atividades acontece para esse tipo de profissional, né? E aí, eu até coloquei aqui, mas assim, para a gente encerrar, né? Esse era o último tema de extrema relevância para ser identificado na prática profissional de vocês, justamente porque se essa legislação foi alterada em 2019, a gente vai verificar ao longo dos próximos anos, né, ali dentro do prazo decadencial de 10 anos, eventualmente alguns professores ou outros profissionais, mas no caso aqui, na nossa live de professor, que queira rever benefícios e a gente precisa saber que existia esse desmembramento de atividades, né? E o artigo 193 da antiga IN 77, né, que foi substituída pela 128, ela trazia esse detalhamento, e aí a gente não tem correspondente na 128, porque a princípio essa não está mais valendo as atividades principais e secundárias, né? Como que elas eram calculadas? Inicialmente seria identificada a atividade principal como atividade de maior tempo de contribuição, depois a atividade que ela tivesse, né, com início mais remoto, e uma atividade principal complementada por outras atividades secundárias. E aí eu já tive aqui no escritório um caso de uma pessoa que ela exerceu atividade de professor e atividade comum, e o INSS selecionou sem critério nenhum. Ele mesclou tudo. Ele pegava assim, ele pegou as menores remunerações, tanto do vínculo mais remoto quanto do vínculo que era maior, e simplesmente jogou as menores remunerações na atividade principal. A carta dela não fazia sentido, porque eu olhava assim no CNIS, período trabalhado na empresa tal, e aí na hora que eu olhava as competências da atividade principal, porque era para ser uma atividade principal, estava toda mesclada com os meses mais baixos de todos, né? Então, essa daí é uma. Mas nesse caso específico, eu ainda não nem judicializei essa carta, porque a gente está discutindo administrativamente uma revisão por outras questões. Mas eu estou curiosa para saber qual vai ser o desfecho judicial, né? Porque a análise aquela carta de concessão foi feita de forma totalmente estranha, totalmente sem orientação. errada. E geralmente é o próprio sistema que faz isso, Sim, né? sim. Então, estranho. E aí foi assim, peculiar. Foi até um caso que eu conversei com o Emerson, que eu falei, Emerson, eu não estou entendendo o que está acontecendo nessa carta. Ele falou, realmente não fez sentido a escolha dos salários aqui para compor a RMI, né? Mas, pessoal, eu acho que são esses temas de maior relevância, né? Era para ser um talks, mas a gente também acho que falou demais, né, Bruna? Já estamos aí com 1h10 de Não, live. mas é um Talks com bastante conteúdo, que eu acho que vai ajudar bastante aí quem pretende atuar com o professor, quem já atua, com certeza vai aprimorar, porque realmente, Luísa, você compartilhou aqui bastante conhecimento com a gente, queria até agradecer. Não sei se você tem mais alguma coisa a falar, ou se a Dos gente tópicos pode. principais, eu acredito que seja isso, assim. Sobre compartilhar conhecimento, eu acho que conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Fico à disposição de quem mais quiser conversar sobre esse tema, né? E agradeço muito, assim, qualquer espaço para a gente poder falar de direito previdenciário, eu adoro, então agradeço É muito. muito bom. Então é isso, gente. Obrigada pela atenção até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Luísa. E até a próxima. Até. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.